E agora vamos responder as perguntas que você mandou para mim durante a semana no Pergunte ao Soldado Andrige. Vamos lá. Pessoal, a primeira pergunta de hoje, quem manda é o Matheus Guerra. Na verdade é um comentário, né? Ele está agradecendo o fato dos vídeos estarem sendo bem explicativos, está elogiando o nosso trabalho e está pedindo, na verdade, para eu tomar cuidado porque ele conhece como funciona a polícia militar e está pedindo para eu tomar cuidado com as coisas que eu falo, com as verdades que eu estou expondo, para que eu não sofra nenhuma represália, para que eu não responda a nenhum processo administrativo ou seja punido pela polícia militar. Matheus, agradeço você estar acompanhando o nosso trabalho, tá? Obrigado por estar mandando suas perguntas, suas sugestões. O canal serve para isso mesmo. E quanto a isso, eu só posso te responder da seguinte forma. Eu sei que eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu falo, né? Como eu falei em vídeos anteriores, eu estou sujeito ao artigo 166 do Código Penal de Processo Penal Militar. Então eu posso até ser preso por alguma coisa que eu falar. Contrapartida, eu vou deixar a foto aqui aparecendo do Dr. Fernando Pittner e do Dr. Marcos Manteiga, que fazem parte daí do nosso corpo jurídico, na verdade, e que apoia o nosso trabalho e participa, né, do nosso trabalho, na verdade, né? Eles contribuem com os conhecimentos jurídicos dele para que não haja nenhum inconveniente nesse sentido. Mas com certeza mais cedo ou mais tarde alguém vai se ofender, alguém vai achar ruim e com certeza algum procedimento disciplinar eu vou responder. Isso eu já estou bem ciente, na verdade. Mas eu procuro fazer aqui o melhor e eu acredito que a população tem que saber a verdade, porque muitas vezes a gente enfatiza nossas atividades policiais e as pessoas pensam que nossa vida, na verdade, é um grande mar de rosas, e não é. A polícia é muito preocupada, sim, com a população, né? Então, o policial em si é a principal pessoa, né, o principal fator que tem a preocupação com o seu trabalho, que é a sua proteção em primeiro lugar. Mas como o policial é tratado perante as leis, é uma coisa que eu acho que todos temos que brigar para mudar ainda. Pessoal, a segunda pergunta, quem manda é o Harim Rabi, e ele faz um questionamento sobre os armamentos que estão na mão do crime hoje em comparação aos armamentos que estão na mão da polícia hoje, né? Especificamente na mão da polícia militar. E ele exemplifica aqui que ele tem um certo conhecimento até em armamento, pelo que ele escreveu, e um lança-míssil, alguma coisa desse tipo, não teria um contra-ataque, né? Não existe nenhum veículo, né? Nenhum aparato policial que possa suportar um ataque desse. Ele exemplifica aqui até o Guardião, né? Que é o carro mais moderno que a tropa de choque tem. Harim Rabi, eu vou falar da seguinte maneira. Infelizmente você tem razão. Se nós começarmos a ter ataques terroristas, o que é uma possibilidade, tendo em vista a grande perca do espaço político que esses partidos comunistas estão tendo. Você vê hoje sem terra, que na verdade não são sem terra, né? São um movimento como se fosse um exército, um braço armado, né, desses partidos, invadindo fazendas, invadindo prédios públicos e etc. É uma possibilidade. Como que a polícia pode combater esse tipo de terrorismo hoje aqui em São Paulo? Eu acho que tem que ser investido muito mais em equipamento, em capacitação do policial, para que ele saiba que realmente pode se deparar com esse tipo de situação, mas no momento, infelizmente, você tem razão, não existe nenhum equipamento que possa contra-atacar.
Existe uma preocupação muito grande por pressão de instituições ligadas a direitos humanos, né, a essas ONGs, etc., pelo próprio governo, na redução da letalidade por parte da polícia. Mas nós não estamos vendo ações efetivas para a baixa na mortalidade dos policiais. Então, hoje, nós policiais não teríamos equipamento em um contexto geral, nem um treinamento em contexto geral para combater esse tipo de terrorismo. A terceira pergunta, quem manda é o Rubens Nivaldo, e ele faz um questionamento sobre esses roubos a empresas de valores e a carros fortes, se eles têm alguma ligação com o sufocamento, na verdade, do tráfico de drogas, com o combate efetivo ao tráfico de drogas. Rubens, se você lembra, vou dar um exemplo bem claro aqui, na época que o Coronel Telhado e o Coronel Madia comandavam a rota, na época o secretário de Segurança, que foi um dos melhores, na minha humilde opinião, o Antônio Ferreira Pinto, o PCC foi sufocado de uma maneira extrema e quase que totalmente absoluta na época. Então era comum, diariamente você via na televisão, homéricas apreensões de droga, carregamento de armas, líderes do primeiro comando da capital, presos. Então ele foi muito sufocado. E na época, coincidentemente, aumentaram muito os roubos a joalherias, roubo a banco, etc. Por quê? Quando o criminoso perde a droga, que vale milhões, perde o armamento, que vale milhões esses carregamentos, para você ter ideia, em média vale 50 a 60 mil reais um fuzil no mercado negro, ele tem que repor esse dinheiro, né, para a facção criminosa. E não é fazendo roubo em semáforo, roubando em residência. Eles vão fazer como fazia, né, os nossos governantes no passado aí, né? Eles vão roubar bancos, eles vão realmente roubar empresas de valores e etc. Então faz muito sentido o que você está falando. Porém, também existem os grupos, né, de criminosos especializados no roubo de caixas eletrônicos, no roubo de carro forte e etc. A carro forte, empresas de valores, está aumentando muito. Por quê? Os bancos não estão guardando mais dinheiro nas agências. Então não existe mais uma quantia grande de dinheiro nos caixas eletrônicos nem no cofre do banco, com exceção do Banco Central, Banco do Brasil. Os demais bancos estão realmente usando os carros fortes e mandando esse dinheiro para as empresas de valores, que estão sendo agora usadas como alvo para aquisição desse dinheiro. Galera, a quarta pergunta, quem manda é o André Schumacher. Ele pergunta se somente a ocorrência de resistência, né, ou agora a MIP, né, quando a polícia se envolve em tiroteio e o ladrão morre, somente nesse tipo de ocorrência ele é afastado, né, das ruas. E qual a necessidade desse afastamento? André, especificamente na ocorrência onde ocorre um confronto, eu não vejo em particular o motivo específico para você retirar esse policial da rua. Na minha opinião, não teria necessidade, a não ser que ele apresentasse fatores psicológicos que interferissem na sua atividade policial, o que não acontece muitas vezes, né? Hoje o policial se envolveu numa ocorrência de resistência, ele vai ser tirado da rua por questões políticas. Isso todo mundo está cansado de saber, na verdade. Mas existem outros fatores para que um policial se afaste da rua. Se o policial, por exemplo, bateu a viatura, se o policial está com algum distúrbio psicológico, se ele está dependente de alguma medicação, ou esse policial por algum motivo virou alcoólatra, né, ou alguma coisa desse sentido, esse policial é afastado, né, ele vai fazer aquele curso lá que eu te falei, né, que eu falei para vocês, que é o antigo PROAR, né, vai passar por um mês lá de tratamento, né, especificamente. Nesses casos, na verdade, eu vejo uma necessidade específica sim, porque esse policial estaria colocando em risco a sua vida, a vida dos demais policiais e a vida da população em risco também.
o que aconteceu com o policial no interior. Ele estava passando por tratamento psicológico, né, psiquiátrico na verdade, e o psiquiatra dele proibiu ele de trabalhar na rua, porque ele estava dependente de psicotrópicos. Mas os médicos da PM não entenderam que aquilo era um fator para afastá-lo e ele foi para a rua. O que aconteceu? Ele foi atender uma ocorrência de roubo à residência, né, furto à residência na verdade, e a população pensou que ele estava embriagado. Então desarmaram esse policial, xingaram, enfim, humilharam esse policial, e no final descobriu-se que na verdade ele só estava trabalhando cumprindo ordem, a culpa não foi dele. Galera, a quinta pergunta, quem me enviou foi o Thales Pires. E ele pergunta se durante uma perseguição nós podemos bater, né, dar aquele vulgo totó na moto que a gente está perseguindo, para que a moto caia e a gente consiga parar e prender os criminosos. Thales, se um policial fizer isso, você não sabe a dor de cabeça que ele vai arrumar. Por quê? A polícia é extremamente preocupada hoje, ela bate muito na tecla da preservação da integridade física e na dignidade da pessoa humana, no direito à vida, etc. E é muito fácil acusar o policial de excesso. Então, se virtude, e para você ter ideia, não pode nem falar perseguição, tem que ser acompanhamento. Acompanhamento que a gente saiba, que a gente pode entender, você acompanhar sua namorada no cinema, sua mãe ao mercado, mas na polícia não pode falar esse termo, não existe mais. Inclusive num CPA aqui, que eu não vou citar, né, por motivos óbvios, o comandante entrou na rede de rádio e ele deixou terminantemente proibido o acompanhamento, a perseguição a veículo de duas rodas. E agora? Roubou, tá na moto, faz o que? Deixa embora? Prende depois? Isso para você ter ideia da gravidade, né, de como estão podando, na verdade, o que o policial pode e não pode fazer. Então eu acho que cabe muito bem a sua pergunta, mas de forma alguma o policial vai poder fazer isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, é normal, o veículo está fugindo, você vê que as viaturas batem para o veículo capotar, para o veículo parar. Aqui, infelizmente, nós não temos esse direito. Tá? Muitas vezes, o criminoso que está sendo preso tem muito mais direitos do que o policial que está exercendo a sua função. Também é uma das dificuldades que a polícia tem em trabalhar. Então, tenham consciência disso. Cada vez mais vocês estão percebendo as dificuldades do policial nas questões de trabalho, como ele é perseguido, como é difícil ser policial. E é por isso que a gente bate na tecla de você valorizar o trabalho da polícia. E você que está pensando em entrar na polícia militar, avalie, converse com os policiais e veja se vale a pena. Galera, hoje a gente vai ficando por aqui. A gente ia fazer o início de uma campanha para um policial, tá? O nome desse policial é Adenilson Santana Alves. Mas o vídeo ia ficar muito extenso, ia ficar cansativo para vocês assistirem. E em contrapartida também, eu acho que ele merece um vídeo específico só para ele, porque o que ele está passando eu não desejo para ninguém, e todo o policial militar corre esse risco, tá? Eu vou adiantar um pouco o assunto. Alguns dias após ele casar-se, ele descobriu que ele tinha um tumor de 3,8 centímetros por 3,8 centímetros de diâmetro no cérebro. Especificamente numa glândula chamada hipófise, que é responsável por toda a produção de hormônios no corpo. Então ele passou por medicação, retirou o tumor, porém ainda tem tumor lá, tá? Ele ainda está com esse problema. Ele escondeu dos médicos da PM esse problema porque ele sabia o que ia acontecer, para vocês verem a gravidade do que eu estou falando, tá? Como ele foi, descobriu-se, né, que ele estava com esse problema, ele foi afastado das suas atividades. Resultado: hoje ele recebe R$ 1.000 por mês
porque ele paga R$900 de pensão. Então, com R$1.000 por mês, ele tem que sustentar a sua família, tem que pagar as suas contas, aluguel, carro, enfim, tudo. E ele não recebe R$1 de assistência da Polícia Militar, ele não recebe medicação alguma, porque ele vai ter que tomar medicação por tempo indeterminado, ou seja, para sempre ele vai ter que fazer reposição hormonal. Ele está rifando até o armamento que ele tem particular, tá? E nesse vídeo, inclusive, eu vou mostrar para vocês o meu salário antes de eu ser baleado e depois de eu ser baleado, tá? Antes de eu sofrer um acidente que minha arma disparou e depois, para vocês verem a diferença salarial. Cai muito o salário. Você perde benefícios que na verdade completam o seu salário. Ou seja, quando o policial mais precisa do seu salário, mais precisa dos seus benefícios, ele é totalmente desamparado por quem deveria ampará-lo, tá? Ele fica à dependência de amigos e de familiares. Essa é a grande verdade. E muita gente com certeza vai ficar brava porque eu estou falando isso e vai querer me punir. Mas é a grande verdade, inclusive eu vou exemplificar o meu caso, tá? E só para vocês terem ideia, se um policial ele for preso, ele for para o presídio militar, para o Romão Gomes, em uma ocorrência que um bandido morreu, quem vai pagar advogado é o policial, tá? Eu estou cansado, na verdade, mas eu nunca vou deixar de fazer campanha nos meus vídeos, campanha nas minhas páginas, no meu perfil pessoal e na minha fanpage para ajudar a família de policial, ajudar policial, tá? Fazendo vaquinha para pagar advogado, para comprar cesta básica. Por quê? Porque eles estão na mesma condição desse policial. E se esse policial, por exemplo, é o responsável pela renda da família, quem vai passar as necessidades são a família, é a família desse policial. Então, quando ele sofre algum tipo de punição, vocês estão punindo é a família. É a criança, é a mulher, é a mãe, é o pai, é o irmão. Então, infelizmente, essa é a realidade. O próximo vídeo eu vou fazer com muito desprazer, mas com muita vontade. Galera, muito obrigado. Beijo do Soldado Andrige. E nós acreditamos que a polícia ideal, a polícia mais eficiente, é aquela que caminha de mãos dadas com a população de bem, de forma transparente. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!